Fala galera do canal Experiência Gamer, estamos de volta com o quadro História Nossas Histórias. E hoje vamos fazer uma história que vai deixar várias possibilidades, que se das quais tivesse seguido um caminho diferente, imagina aí, hein? Imagina se o PlayStation fosse da Nintendo, um Gran Turismo com Mario, que tal? Mas essa possibilidade poderia ter acontecido. Hoje vamos falar do Super Nintendo, o videogame mais famoso da Nintendo, e vamos falar o que a Sony tem a ver com isso. Vamos nessa! Gonçalo, já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção. Calma nada, é só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, e comigo nada. Relaxa, amor, você sabe que eu te amo. Ama nada, antes você dizia que eu era a sua vida. Sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos. Salve, sabe que quando o Timote vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo não, bobão. Bobão? É Nintendo ou nada. Para começar, vamos falar um pouco da empresa Nintendo. A Nintendo foi criada por Fusajiro Yamauchi no dia 23 de setembro de 1889, no Japão, e fabricava cartões artesanais, de um tipo de baralho tradicionalmente japonês, chamado Hanafuda. Foi ele, o próprio, que construiu a empresa sede da companhia em 1917. Em meados da década de 1970, a empresa começava a perder o mercado para fabricantes de jogos eletrônicos, como a Bandai e a Atari. E então entra definitivamente neste ramo, com a fabricação de pequenos aparelhos eletrônicos equipados com tela de cristal líquido, chamados Games Watch. O então criador Gunpei Yokoi inicia a era digital da empresa, que prosseguiria ao longo das décadas de 1970 e 1980, com a fabricação de fliperamas. O sucesso da Nintendo começou com um Famicom, ou para muita gente o nosso velho amigo Nintendinho. Para dar continuidade aos seus jogos de arcades lançados no começo dos anos 80, a Nintendo planejava lançar o seu próprio console. A ideia inicial era um sistema com processador de 16 bits e drive de disquete. Como essas especificações estavam fora da realidade na época, o projeto foi redesenhado em 15 de julho de 1983. A empresa lançou no Japão o Nintendo Family Computer, ou o Famicom, como ficou muito conhecido. Para o console com 8 bits funcionava cartuchos. Propositalmente, o design do Famicom foi feito para que se parecesse um brinquedo. Era claro, duas cores, vermelho, branco, e apresentava controles totalmente diferentes dos padrões da época. A ideia da Nintendo era lançar apenas o Famicom e trabalhar em jogos. Não tinha um pensamento de melhorias e nem de lançar um novo console futuro, mas a cabeça gira quando a concorrência bate na porta. Então a Sega lança o Mega Drive, um videogame muito mais potente que o Famicom, um videogame de 16 bits com velocidade única em seus jogos. Então a Nintendo teve que se apressar e no mesmo ano chega às lojas o Super Nintendo. O console apresentou gráficos avançados, um recurso de som em comparação com os outros consoles da época. Além disso, o desenvolvimento de uma variedade de chips de aprimoramento, que foram integrados em sua placa de circuito, ajudou a mantê-lo competitivo no mercado. Enquanto brutos gráficos tridimensionais raramente tinha sido visto antes em consoles domésticos, utilizando o chip Super FX, começou com o Star Fox. Em 1993, o SNES foi capaz de rodar jogos com mais suavidade e detalhes gráficos tridimensionais, que era anteriormente possível. Isso despertou interesse mais difundido em gráficos de polígonos na indústria, ajudando a inaugurar o gráfico 3D, como pode ser visto na geração de consoles de videogame. O SNES foi sucesso mundial, tornando o console mais vendido na época. Apesar do seu início relativamente tardio e a competição feroz que enfrentou na Europa e na América do Norte, o SNES permaneceu popular até a era 32 bits e continua a ser popular entre os fãs e colecionadores retro games como eu, alguns dos quais ainda estão fazendo imagens em ROMs. O sucesso de sua venda foi superior a 50 milhões de unidades por todo o mundo. O SNES foi oficialmente descontinuado em setembro de 1999 nos Estados Unidos e em setembro de 2003 no Japão. Mas o que o PlayStation tem a ver com isso? Bom, vamos lá. Vocês já perceberam a qualidade de som do Super Nintendo e do Mega Drive? Tipo o Super Nintendo com 100 e o Mega Drive com 20 em notas, Mas por que a qualidade sonora do Super Nintendo era melhor do que a do Mega Drive?
pois quem produziu o chip sonoro do Super Nintendo era ninguém mais ninguém menos do que a Sony. Veja um pedacinho do jogo Aladdin e a qualidade sonora do Super Nintendo na época. A Sony começou a fazer uma sociedade tão grande com a Nintendo que começaram um projeto misterioso em meados de 1995. Se chamava PlayStation. É, assim mesmo, separado. PlayStation. Seria um console muito parecido com o Super Nintendo, com jogos de CD e que também teria a possibilidade de ler cartuchos do Super Nintendo. Mas se a Sony lança um console onde a patente é da Nintendo, quem fica com o lucro? Foi esse o motivo de desentendimento das duas empresas, tirando a Sony de dentro da Nintendo. Então a Sony não podia usar o nome PlayStation separado. Foi um quesito muito fácil de resolver. Ajuntou e pronto, ficou PlayStation. E que cagada a Nintendo fez. Imagina o PlayStation na Nintendo? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Mas essa é uma história a ser contada pra frente. A briga real era do Mega Drive com o Super Nintendo, pois o Nintendo era muito forte no Japão e o Mega Drive na Europa. E com a ajuda de Link, Mario e companhia, a Nintendo foi superior ao Mega Drive, vendendo mais de 49 milhões de unidades. O Super Nintendo foi o primeiro videogame de muitos games. E se você tem um carinho pelo Super Nintendo, deixa o like aí no canal, se inscreve e ativa o sininho. Assim você vai ser avisado dos próximos vídeos. Muito obrigado e tchau!